Olá, tudo bom? Meu nome é Amanda e hoje eu vim falar sobre metodologias ativas. Na verdade, esse é meu PCC de didática, curso Letras em Inglês na Universidade Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro. E vou falar um pouquinho sobre metodologias ativas. Na verdade, elas consistem em fazer com que o aluno participe de forma mais ativa na sala, não estando tão passivo às informações que são apresentadas para ele. Então, em vez do professor somente explicar a matéria e fazer com que o aluno repita e treine aquele assunto, que às vezes pode ser considerado uma forma tradicional demais ou até passada, antiquada hoje em dia, o professor vai fazer com que o aluno interaja mais nas aulas em determinados assuntos. Óbvio que em algumas disciplinas não é muito possível fazer isso, matemática, por exemplo, é bom a explicação prévia do professor e depois o treinamento dos alunos, mas em algumas disciplinas, por exemplo, disciplinas de ciências naturais, são usadas esse tipo de metodologia. E a gente tem a peer instruction, que é a instrução de pares, onde os alunos aprendem de forma colaborativa, com discussões, investigações, e depois o professor avalia de acordo com a pontuação ou o aproveitamento do que foi aprendido pelos alunos, ele prossegue com o mesmo assunto ou parte para outro assunto se o aproveitamento foi melhor. A gente também tem o Problem-Based Learning, que é o ensino, aprendizagem, learning, é a aprendizagem baseada na resolução de problemas. Então, você apresenta um problema para o aluno, você como professor, apresenta o problema para o aluno e ele precisa resolver, ou seja, ele aprende na prática, é muito usado para mecânica, por exemplo. E a gente também tem metodologia de aprendizagem com jogos, que é muito conhecida. Muitas crianças aprendem idiomas jogando, são alfabetizadas jogando, melhor, ajuda, né, na alfabetização. E por último também, que é que eu vou falar mais especificamente hoje, é a Inquiry-Based Learning. Inquiry significa inquérito, então é o aprendizado baseado no inquérito, investigação. Então o aluno ele precisa investigar um tema que ou pode ser proposto pelo professor, previamente, o professor escolhe um assunto e pede para que os alunos estudem, pesquisem sobre aquele assunto, ou os próprios alunos decidem qual assunto eles vão tratar naquela aula. Então começa a investigação, depois os alunos, quando decidem qual o tema que vão discutir e investigam, eles são colocados para conversar, para dialogar sobre aquele assunto. E depois do diálogo, que eles exploram aquele assunto uns com os outros de forma colaborativa também, acontece a explicação do professor. Então, caso haja necessidade, tem alguma coisa que precisa ser melhor discutida, o professor vai orientar dessa forma, vai explorar melhor esse assunto com o conhecimento prévio teórico do professor, e após isso vem a reflexão, que seria um quarto passo. Então, eles refletem sobre aquele assunto como uma forma até de avaliação também. Então, baseada nisso, eu desenvolvi um plano de aula que vai gerar autonomia nos alunos do segmento do terceiro ou quarto ano, ou os dois. Eu acho que é válido para essa idade, onde eles já são mais independentes, a maioria já consegue ler, já conseguem estudar de forma mais independente, sozinhos mesmo, em casa, fazem pesquisas, certo? Então, é o seguinte, nessa aula que eu preparei, basicamente o professor ele precisaria, em um momento prévio, uma aula antes, por exemplo, pedir que os alunos fizessem uma espécie de trabalhinho para casa. Então, o professor vai pedir, eu vou me colocar na posição de professor, em breve serei, o professor iria pedir, crianças, semana que vem vocês vão trazer
os nomes de 20 animais no caderno de vocês. 20 animais em português, professor? Não, 20 animais em inglês. Então vocês vão escolher dog, cat, lion, duck, shark, enfim, vários animais, 20 animais. Vão escrever da opção de vocês escolhem. Vão escrever no caderno. Do lado do nome em inglês, vocês vão colocar em português e vão trazer para mim na próxima aula, tá bom? Tá bom. Na aula seguinte, os alunos vão levar esses animais, os nomes. Já vão estar familiarizados, porque eu sei que a criança fica pesquisando o nome no Google Tradutor, por exemplo, fica tentando falar. Eu tenho uma irmã menor, então eu vejo isso. Eles vão já conhecer alguns nomes, já vão estar preparados, já vão ter investigado, sem perceberem, né, dentro dessa metodologia que a gente está discutindo hoje. E aí o professor vai pedir que os alunos compartilhem os nomes uns com os outros. Então, qual o nome que o coleguinha tal colocou que o outro não colocou? Então, eu agora como aluna, como uma dessas crianças, eu vou apresentar para o meu coleguinha os nomes que eu anotei no meu caderno e o meu coleguinha vai apresentar os nomes que ele colocou. Então, eu não coloquei elephant, não coloquei o elefante, não coloquei o elephant. Então, o Joãozinho colocou. Então, eu não pensei no elephant. E aí a gente vai começar a discutir sobre isso. E os outros alunos também. E aí, depois disso, o professor pode apresentar os nomes dos animais e ensinar os alunos, orientar os alunos de forma mais correta a pronúncia do nome, a forma mais adequada à pronúncia. Então, se um fala, por exemplo, seal, foca, ele fala seal, não é seal, é seal. Então, ele vai orientar melhor o nome, a forma de pronunciar o nome. Depois disso que os alunos já estão bem familiarizados com os animais, os nomes, o professor também pode apresentar figuras para eles começarem a associar o nome à figura, à imagem do animal, já que a gente não quer só trabalhar com tradução. O professor ele vai propor o jogo da memória, que é o seguinte: como eu falei, a gente não quer somente tradução, a gente quer associação. Por exemplo, quando a gente está aprendendo a falar, lá para 1 ano, 2 anos de idade, eu não aprendo que o gato é o gato. Eu não aprendo pelo nome. O que é um gato? Não sei. Mas eu vejo um bichinho fofinho que faz miau. E a gente até brinca com criança, ó miau, ó gatinho, ó miau. Gato, gatinho. A gente vai ensinando a falar o nome quando eles conhecem a figura do gato. Então, eles conhecem o gato visualmente. E aí nós, os pais, né, os adultos, nós ensinamos a criança a falar o nome que é dado àquele animal. Da mesma forma, eu vou ensinar isso para a criança, só que no idioma estrangeiro. Então, ela não vai aprender que isso aqui é um pato, simples. Aliás, isso aqui é duck. Duck é pato. Se eu traduzir, ela vai aprender que isso é um duck, tá? Então, ela vai aprender, por exemplo, que isso é shark. E não que shark é tubarão. Shark é tubarão, sim. Mas ela vai associar a palavra à imagem, tá bom? Então, o jogo da memória, que foi o que eu criei, foi isso aqui. Não criei o jogo da memória, mas essa atividade. Os cartões vão estar virados, vários cartões. Tem até bastante aqui. Vários aqui. Os cartões vão estar virados. E aí elas vão ter que levantar o cartão. O gato. Ela vai levantar o cartão. E se ela levantar, por exemplo, esse cartão do gato, ela vai ter que levantar a palavra correspondente ao nome desse animal em inglês. Então, qual é o nome? Cat. Então, ela vai ter que achar o cartão que está escrito cat. Por isso que é importante que a criança já saiba ler. Vai dar um pouco de trabalho achar o nome aqui, então vou pegar esse daqui mesmo, que já estava separado. Então, ela vai levantar a palavra. Levantou essa palavra. Que palavra é essa? Shark. Então, ela tem que levantar a imagem correspondente a essa palavra, o nome. Então, ela tem que levantar esse cartão. Se ela levantar esse aqui, por exemplo, tá errado.
isso não é shark, isso é duck. Então ela coloca de volta o cartão. Ou se ela levantar 2 palavras, também. Então os pares são correspondentes imagem e palavra, e não palavra em inglês e palavra em português, inglês e tradução. Então ela associa ao nome e não à tradução. Tá certo? Então, onde está a investigação nessa metodologia, nessa aula que eu desenvolvi? Quando previamente o professor pede que eles investiguem, pesquisem os nomes dos animais, eles já chegam na próxima aula com um conhecimento prévio, porque eles pesquisaram antes, eles investigaram antes. Como ele já tem o assunto ali que foi proposto pelo professor e tem um conhecimento, eles vão discutir entre eles, orientados pelo professor, os nomes dos animais que eles levaram. Então, aquele momento que o coleguinha está comparando com o coleguinha os nomes dos cadernos deles, é um momento de diálogo e de exploração daquele assunto. Depois a explicação vem, com o professor ensinando qual é aquele animal, as figuras, as palavras em inglês, a pronúncia correta do bichinho, do nome do bichinho. Então, o professor vai dar aquela orientação, aquela explicação para os alunos. E depois eles vão refletir sobre esse assunto, e é uma forma do professor avaliar também, jogando o joguinho da memória com os nomes e as imagens, certo? Então é basicamente isso, é bem simples. O assunto fica extenso, mas é simples na prática. E é isso, eu espero que tenha ficado claro, tenha sido suficiente. Muito obrigada. Tchau, tchau.